Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Poucas pessoas sabem, algumas sabem porque viram aqui no canal Piuí, mas o filme mais mal avaliado da história do IMDb é uma paródia: Super-Heróis, a Liga da Justiça. E quando a gente falou sobre essa pérola aqui no Piuí, todo mundo falou assim: ah, Espartalhões é ruim, a Liga da Injustiça é ruim, porque boas mesmo eram as paródias antigas. Antigamente o tempo era bom. E veja só, hoje a gente decidiu revisitar uma dessas paródias um pouco mais antigas que a gente guarda no nosso coração, que é Top Gang, Ases Muito Loucos. E o resultado a gente vai ver agora em mais um Filmes que Existem aqui no canal Piuí. Filmes que existem, tá? E tá mais perto de filmes lixo do que filmes top. Esse aqui tá. Mas muito louco mesmo é você que vê um vídeo do canal Piuí bem feito, como todos que a gente faz, e ignora o like. Pô. Ei, você aí, me responda uma pergunta. Você gosta do canal Piuí? Bom, eu imagino que sim. Porque se você não gostasse, você não estaria assistindo esse vídeo, não é mesmo? Então, se você gosta do canal Piuí, tá na hora de votar na gente no prêmio IBEST de melhor influenciador de cinema, TV e streaming. Se você entrar no link agora mesmo na descrição, vai perceber que a gente está concorrendo com várias pessoas, algumas muito qualificadas. Mas mesmo assim, eu acho que a gente merece o prêmio, porque sim, porque vencer é bom demais. E se você votar na gente, o canal Piuí vai conseguir. Mas assim, ó, o que eu entendo desse prêmio, que como o voto é popular, a parada diz muito mais sobre vocês, porque vocês mostraram o poder enquanto fandom do canal e foram lá e votaram. Ou seja, o prêmio acaba sendo de vocês, não é mesmo? Então, ó, a gente vai deixar o link aqui na descrição para você votar na gente. Aí você usa o seu celular, o celular do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, do seu primo, sua tia, manda para todo mundo e faça esse multirão para o canal Piuí vencer esse prêmio. Yes! Se você pensa em comédia besterol, mais especificamente em paródias, você deve lembrar talvez de Super-Herói, o filme, aquele do Libélula, que é muito legal, o Piuí já falou inclusive. Ou talvez um Espartalhões da vida, que o Piuí também já falou, só que nesse caso nem é tão legal assim. Mas se você é de uma geração anterior, você vai lembrar de outros filmes. Como Top Gang, Ases Muito Loucos, porque se engana quem pensa que paródia é uma coisa atual. Faz muito tempo já que esse tipo de filme era lançado. A maior diferença entre os atuais e os antigos é que antigamente a gente costumava rir. Hoje em dia, quando sai uma paródia, geralmente a gente não ri, a gente acaba ficando até um pouco triste. É chorando, dependendo. Ok, boomer! E boa parte desses filmes do passado eram feitos pelo mesmo trio, que é conhecido como ZAZ, ou Zaz, como diria o Chaves, que é formado por Jim Abrahams e os irmãos David e Jerry Zucker. Foram esses três que fizeram boa parte das paródias mais icônicas da história, como Corra que a polícia vem aí, Apertem os cintos, o piloto sumiu, e foi justamente um deles, o Jerry Abrahams, que olhou para Top Gun e falou: olha, tem caldo aí nesse filme, entendeu? E aí ele surgiu com Top Gang, Ases Muito Loucos. Top Gang, Ases Muito Loucos. Lançado em 1991 com o roteiro de Pat Proft de Loucademia de Polícia e Jim Abrams, que também assina a direção, Top Gang, Ases Muito Loucos tem uma abertura muito similar com o primeiro filme do Top Gun. Tem lá os aviões decolando e tal, o pessoal comemorando, só que aqui já dá pra entender que é paródia, porque eles começam a zoar essas cenas. E o melhor momento, na minha opinião, é quando eles ligam uma turbina, sai o foguinho e tem um salsichão sendo assado. Cara, eu sei que é idiota, mas é engraçado, vai. E ali na pista não só tem essa linguiça sendo assada, mas também tem o pessoal jogando futebol americano, aí tem o cara das plaquinhas dançando, enfim, o absurdo entra em cena e acontecem várias coisas. A melhor, de fato, é a linguiça sendo assada. E eu queria fazer um comentário, tá? As cenas de avião desse filme fazem mais sentido do que as cenas do Top Gun original, tá? Porque pelo menos tu entende o que o avião tá fazendo e tal. É absurdo, mas tu consegue entender. É mais bem filmado aquele avião, não é aquela câmera que fica assim... Maquete comeu solta nesse filme aqui, né? Você ainda está muito fraco. Você não tem ódio suficiente. E num flashback de 20 anos no passado, mostra um piloto de caça que estava lá voando de boa, até que acontece uma falha. E esse caça acaba caindo. E ele até sobrevive, só que alguns galhos ficam ali no capacete dele, ele é confundido com um veado e acaba sendo baleado por um caçador e morto. Olha, tem um ali! Onde?
E esse cidadão era justamente o pai do nosso protagonista Topper Gang, interpretado pelo Charlie Sheen, que tá vivendo a sua vida numa aldeia pique dança com os lobos, quando de repente ele é recrutado por um cidadão da marinha que vai até ele, fala que eles estão precisando das suas habilidades de piloto. E tudo isso acontece com esses dois fumando um cachimbo, que na verdade é um balão de gás hélio, então eles ficam com aquela voz fininha e tudo mais. E aí tem algumas piadinhas que se repetem, como quando eles sentam em cima de um cachorro, e aí todas as vezes que eles vão sentar nesse filme, tem um chihuahua ali, daí eles sentam, daí eles têm que tirar o cachorro da poltrona e tal. Enfim, é paródia, é absurdo. Primeiro eu vou falar com o mais velho. Ele é sábio para resolver esse tipo de coisa. A principal marca dessas comédias besteirol é não se levar muito a sério e fazer coisas muito absurdas. E principalmente no contraste que tem entre os atores e o que está acontecendo em cena. Porque, por exemplo, os atores estão atuando muito sério, parece que eles estão em A Lista de Schindler, entendeu? Só que tem um monte de coisa bizarra acontecendo em volta e eles seguram o personagem sério deles, entendeu? Eles se mantêm de boa. Então quando a gente vê esse contraste de coisas absurdas acontecendo, pode causar o riso, como pode não causar. Pra ser sincero, na minha memória, muitas dessas cenas aqui eram muito mais engraçadas do que reassistindo elas agora. Eu não sei o que aconteceu, entendeu? Mas eu ria muito mais. O tempo passou. Aqui também tem uma outra característica que é bem presente nos filmes do Gene Abrams e também do trio inteiro, que são cenas meio que assim, quem pegar, pegou, entendeu? Tá acontecendo alguma coisa, às vezes até em segundo plano a gente vê uma piada rolando, então tem pessoas conversando numa cabine de voo e lá no fundo tem algo acontecendo e tudo mais, e ele tem essa característica de ser um humor muito rápido às vezes. Só que todas as vezes que esse filme aqui tenta se alongar um pouquinho mais, aí ele fica tenebroso. Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Meu Deus, o início desse filme é horroroso, eu detestei a primeira meia hora dele, e eu lembrava com tanto carinho disso, mas todo o segmento do Topper Gang na aldeia, cara, é muito ruim. Meu Deus, o que aconteceu? Que eles se alongam demais, entendeu? Quando eles precisam desenvolver um pouco mais, até mesmo a parte do pai dele. Porque assim, falando sobre o conceito é muito interessante, porque no Top Gun o cara perdeu o pai no jato, então aqui o pai dele sofre um acidente no jato, só que ele sobrevive à queda, ele morre depois quando ele é confundido com um viado. E esse conceito poderia ser legal, mas a cena ela vai se alongando e parece que o filme não consegue trabalhar isso. Quando ele tem que trabalhar um pouco mais de diálogo, cenas um pouco mais longas, aí ele se perde. Ele acerta quando é uma coisa muito rápida, se é um cara assando uma linguicinha bem salgada numa turbina, aí funciona. Mas quando ele precisa desenvolver um pouco mais, ele não consegue. Eu não consigo. E nessa cena da aldeia, pouca coisa se salva, até porque tem um momento que eles começam a falar ali, fumando um tipo de bonk, só que na verdade é um balão e o que tá saindo dali é gás hélio. E aí, meu amigão, sério, voz fininha, eu acho que esse humor já não dá mais pra mim. Talvez naquela época era engraçado ainda, eu acho que pra mim saturou, então não dá pra rir disso. Mas em compensação, no momento que eles tentam falar com o índio, ele não responde e eles percebem que ele tava com fone de ouvido, aí eu dou uma risadinha. Quando tem o absurdo rapidinho, é legal. Quando ele é um pouco mais longo, aí o filme se perde. Otana. Manitanga, Ojibwe, tak? O herói vai pra marinha na sua moto e enquanto ele faz isso ele percebe que tem uma jovem que tá cavalgando ali na região, a tal da Ramada, e ela começa a fazer coisas absurdas com o seu cavalo e ele tenta fazer a mesma coisa com a moto, só que ele não é tão bom assim. Depois desse encontro, ele acaba chegando na marinha e lá ele conhece seus colegas. O primeiro deles é o tal do Dead Meat, que eles traduziram aqui no Brasil como presunto, que na verdade é meio que o Gus da vez, né? Tipo o amigo do nosso querido Tom Cruise. O cara que claramente vai morrer. Aí além dele tem o Fracasso, que é interpretado pelo John Cryer, que depois trabalharia com o Charlie Sheen em Two and a Half Men, que aqui ele faz esse cara que tem estrabismo. E a gente também tem o Val Kilmer genérico, aqui tem o Iceman desse filme, que é o grande rival do Topper Gang. O Dr. Gordon de Jogos Mortais. Eu mesmo. Que tá aqui e que tem um lance com a tal da Ramada. E toda essa parte do filme, pra mim, foi uma tortura ter assistido. Esse filme é muito curto, ele é muito rápido, mas eu lembrava dele de uma maneira tão divertida que eu fiquei extremamente decepcionado vendo isso aqui, cara. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu guardava esse filme no meu coração de uma maneira tão carinhosa. E só pra você, que é saudosista, não bater na gente, falar, vocês não sabem nada de humor e tal, vocês são tudo milênios, vocês não conhecem nada. Eu assisti recentemente o Apertem os Cintos e o Piloto Sumiu. E esse filme, sim, funciona até hoje. Não é tudo que funciona, mas ele é muito mais engraçado que o Top Gun. Inclusive, bobear mereceria um filme stop aqui no PV, tá?
Do it. Só que assim, meus amigos, esses personagens aí da marinha e tal, os pilotos, é muito paia. Não dá pra levar muito a sério, a gente não dá muita risada com eles. Só que tem um momento que chega o tal do Almirante Benson, que é interpretado pelo Lloyd Bridges, o pai de Jeffrey Bridges. E esse é com folga, mas assim, muita folga. O melhor personagem do filme. E ele já começa em grande estilo. Quando ele vai sair do avião, ele esquece que a rampa não tá ali e acaba pisando em falso e cai. Almirante, é um prazer revê-lo, senhor. Já faz muito tempo. E faz mesmo, é isso. Eu não tenho, velho. Não dá pra não rir disso aqui, entendeu? Eu não ri disso aí, desculpa. Eu dei risada demais. Eu não dei uma risadinha disso aí. Cala a boca, tu é muito chato! Mas logo depois, quando esse personagem começa a ser mais explorado, e aí é revelado que ele é um veterano de guerra, que passou por maus bocados em todos os lugares do mundo, aí a coisa começa a ficar interessante, porque, por exemplo, hoje ele trabalha na marinha, então ele tá sempre perto dos aviões, só que ele tem uma audição muito aguçada, porque o crânio dele foi reconstruído em metal, e aí o som ecoa, então quando ele ouve um barulho, aquele som fica ecoando. E aí ele fala assim, puxa, eu tenho muita dificuldade de ouvir o som dos aviões e tal, e um outro cara na cabine fala pra ele, não, mas olha só, a gente tem protetores auriculares aqui, você pode usar, isso aqui resolve o seu problema. Aí ele pega os protetores auriculares e toma eles como se fosse comprimido e agradece o cara. E aí nesse momento, puta, me pegou demais, cara. Bicha, que nojo! É muito bom porque esse personagem aqui, que deveria ter sido interpretado até talvez pelo Leslie Nielsen, nem sei por que não chamaram ele. É só trabalho, é só trabalho. Só que assim, o Lloyd Bridges não fica muito atrás não, tá? Ele consegue mandar muito bem. E esse personagem aqui, o personagem do Almirante, ele é essa paródia que eles fazem ao cara mais velho, que era pra ser sábio, era pra ser o líder, só que ele não faz ideia do que tá acontecendo, entendeu? Ele é todo atrapalhado. Se você já viu algumas paródias como Corra que a polícia vem aí, Apertem os cintos, o piloto sumiu, Todo Mundo em Pânico, é o Leslie Nielsen, entendeu? Eu não sei se a minha pele... Pois é. Agora já sabe. É, o Miguel comenta do Leslie Nielsen, porque o Leslie Nielsen é esse personagem aqui. Ele já fez isso aqui várias vezes, a gente lembra dele assim. E o Lloyd Bridges consegue emular muito bem aqui. Tem várias cenas engraçadas com esse personagem. Tem um momento que eles falam assim, os inimigos estão a meio-dia. E ele fala assim, então eu tenho 15 minutos para almoçar. Tipo assim, é idiota, mas é engraçado. Acho que são aeronaves inimigas ao meio-dia. É mesmo? Meio-dia? Bom, então temos aí uns 25 minutos. Eu acho que vou comer um hambúrguer. Só que como a gente falou, boa parte da graça que a gente encontrou no filme tá no Almirante Benson. E ele não tá em todo o tempo do filme, porque o filme ele é muito mais focado no personagem do Charlie Sheen. E aí, meu amigo, tem momentos que são engraçados, mas a maioria, pra mim, sinceramente, não é. E o personagem lá, o atrapalhado, que é o estrábico, cara, esse personagem é muito ruim. Cara, nossa! O personagem do John Cryer é péssimo, ele é um estrábico, então ele quer ser piloto, ele não consegue. Aí eles botam ele na cabine ali, que comanda os voos, ele também não consegue, porque ele não enxerga as coisas. Isso poderia ser engraçado, mas é muito chato. Nossa, esse personagem é muito ruim, eu não sei como é que esses dois foram trabalhar juntos, eu não sei se o trabalho deles em Two and a Half Men tem a ver com isso aqui, entendeu? Mas se tiver, é impressionante, cara, porque é muito ruim o personagem. Tá, mas assim, ó, Two and a Half Men melhorou bastante a dinâmica dos dois, tá? É, aqui não existia dinâmica ainda. Espero que esteja feliz. Mesmo. Eu acho que você não espera. No primeiro dia de testes, o fracasso acaba não conseguindo pousar seu avião no local onde deveria e vai pousar em Las Vegas, mostrando que ele é um fracasso realmente e não consegue fazer nada direito. Mas é burro! E depois a gente percebe que tá rolando uma conspiração em cima do Topper. Parece que tem pessoas da cúpula da Marinha que querem ver um mal desse cara. E eu, assistindo o filme, pensava, por favor, Almirante Benson, volta, tá muito ruim. Volta. E aí tem todo um momento que seria mais ou menos aquilo lá que rola em Top Gun, aquelas cenas envolvendo bar, envolvendo música, que esse pessoal todo vai parar num bar onde começa ali toda uma paródia, a Suzy and the Baker Boys lá, a galera começa a dançar, aí os caras começam a brigar enlouquecidamente, só que depois a mulher fala, não, vocês deveriam ser mais civilizados, e todos eles se amam, e cara, essa cena, nossa senhora, esse foi o momento em que eu pensei, nesse momento eu pensei, esse filme apodreceu. Esse filme apodreceu. Foi o momento em que eu estava desistindo de assistir o filme. Porque eu percebia que todas as vezes que saía daquela maldita daquela cabine, o filme ficava uma merda, entendeu? E esse foi o caso aqui. Tem alguns momentos de humor mais físico, que tem ali, o cara com a língua de fora, as pessoas caindo e tal, que pra mim já são muito bobas e eu não consigo mais me divertir com elas. Eu deveria ficar com a corrente pra fora, né? Puta, de novo essa cagada. Agora eu percebi que a minha corrente tá lá dentro. Desde o início? Uhum. E do outro vídeo inteiro também. Mais um vídeo, parabéns.
é um gênio, né? Bom, e tem cenas do Topper cantando Only You, tentando conquistar a nossa dama aqui. E depois tem as cenas que eles realmente vão lá pro rally rola e tem mais uma conquista, mais uma cantoria e tal. E antes deles começarem, tem uma cena que é muito memorável desse filme, que ela tá tão quente que ele começa a fritar ovo nela. Daqui a pouco ele bota um bacon ali e começa naquela coisa muito caliente. Que assim, eu não sei, tá? Talvez seja engraçado, mas eu não ri, eu esqueci de rir. Essa é a cena mais popular do filme, né? Porque ela reproduz muito bem a cena de Top Gun, assim, elas são bem parecidas e tal. E termina com ele fritando bife e fritando bacon na barriga dela, porque ela já tá assim, nossa, extremamente quente, entendeu? E eu acho que essa cena, na minha memória, era mais legal e ela podia ser mais legal se ela fosse mais curta, porque pra mim, mais uma vez, o filme não consegue se alongar. Às vezes eu fico com a impressão, assistindo Top Gun, que realmente esse filme aqui carece de repertório pra alguns momentos, sabe? A própria cena em que rola um musical onde o Topper Gang canta Only You pra Ramada, é uma cena muito decepcionante pra mim, porque ela começa a trazer flashbacks de outras cenas que a gente viu há 15 minutos, quando ele conheceu ela, entendeu? Ele começa a cantar, falar que ele quer ficar com ela, e o filme repete o que ele mostrou. E aí eu fico mesmo com essa impressão, sabe, de, poxa, será que não dava pra mostrar alguma outra coisa? Ali no meio até tem umas cenas dele como Superman, aí meio Rock Balboa e tal, só que daí pra mim já cai numa parada também que particularmente eu não gosto, que é meio Espartalhões, entendeu? Que é um momento em que a paródia vira mais referência do que qualquer outra coisa. Eu te amo. Ficou uma merda. Mas vou dizer uma coisa, tá? Eu vou bater no peito aqui e afirmar que Top Gun 2 é muito melhor que Top Gun 1. Eu não revi Top Gun 2. Mas, falando da minha memória, dos momentos que eu lembro do filme, eu acho que o 2 é muito melhor que o 1. Tem a cena dele vestido de Rambo lá, com uma galinha, usando como arco e flecha. Tem o sabre de luz contra o Saddam Hussein. Assim, na minha cabeça é muito melhor. Eu posso estar enganado? Eu posso estar enganado, mas eu acho que não, tá? Eu acho que o 2 é melhor. Comenta aqui embaixo, o 2 é melhor. Não podes ir até lá, rapaz, é muito perigoso. Depois da fritação de bife, tem a cena da missão, que eles vão treinar e tal. Só que acontece um problema. O Topper, como ficou na noitada, acabou se atrasando pra ir até essa missão. E aí o Fracasso resolveu ir no lugar dele, botar o capacete de Topper e fingir que é o Topper. Daí ele faz isso, bota o capacete, entra no avião e voa. E enquanto isso, tem um outro piloto se preparando pra voar também, o Presunto. E antes de entrar no avião, ele começa a conversar com a esposa dele, fala: ah, acabamos de comprar nossa casa, estamos muito felizes, nossa, eu estou fazendo uma investigação aqui e acho que eu descobri quem matou o JFK. Ele começa a falar um monte de coisa que é uma piada relacionada àqueles momentos nos filmes que a gente sabe que o personagem vai morrer. Ele começa a falar com a esposa, ele tá muito feliz, ele fala: ah, minha vida, nada pode me parar agora. Então a gente meio que já entende que aquele personagem está predestinado a morrer e o filme faz uma piada com isso, né? Ah, isso é legal. As coisas não poderiam ser melhores pra nós. Sem querer zicar. Isso é bem legal, porque eles trazem umas referências aqui de que o cara descobriu como reverter o aquecimento global, de que ele sabe quem matou o presidente Kennedy, de que ele sabe a cura pro câncer, e aí a mulher dele chega e fala: poxa, a gente tem que ver uma hora pra assinar o seu seguro de vida, né? E aí ele ainda fala: não, não precisa disso, quando eu voltar a gente faz, porque agora eu já tô no jato, o que pode acontecer comigo aqui? Eu estou no lugar mais seguro do mundo. Então o filme já brinca com isso, e o próprio fato do personagem se chamar Dead Meat, o presunto, né, é muito legal. É uma pena que eles não tenham explorado mais esse personagem, porque ele tem pouco tempo de tela e tudo que envolve ele é muito mais interessante do que as coisas que envolvem o Fracasso, por exemplo, que é um personagem que tem mais tempo de tela. Você tentou me roubar, né, Forever? Bom, e o Fracasso acaba com o tempo de tela do Dead Meat porque ele bate no avião dele, o Dead Meat cai e ele não morre. E aí o personagem Topper, do Charlie Sheen, vai resgatá-lo, pega e leva ele. Só que daí eles começam a bater a cabeça dele nos lugares, começam a chacalhar a ambulância. Ele vai pro hospital, né, porque primeiro eles batem a cabeça dele várias vezes, e aí quando ele chega no hospital ele fala: mas fiquem tranquilos porque agora eu estou bem, afinal eu estou num hospital, o que pode dar errado aqui? E aí a cena corta e já é o enterro dele. Ele morreu. Essa piada é realmente boa, você não gosta da edição, sabe? Eu estou no hospital, o que poderia dar errado? Bom, aí vai pra missão final do filme, o Topper entra no avião, começa uma grande batalha contra vários caças inimigos, e os caças inimigos são aparentemente do Saddam Hussein, e aí os pilotos muçulmanos têm nomes como hummus, cuscuz.
e outros nomes, assim, estereotipados, o que é um pouco engraçado e me tira boas risadas. Tem outros momentos também, que é, por exemplo, uma bomba caindo no colo do Saddam Hussein, que não é tão engraçado assim, mas tá aí, né? Tem também o pessoal consertando o avião com o grampeador, é legal. É um apanhado de pequenas esquetes, algumas divertidas, outras nem tanto. Depois que o Topper Gang, por exemplo, que ele vence todo mundo, ele vai pousar o avião, ele começa a falar, ah, perdi uma asa, eu estou com problema. E aí o personagem do fracasso fala, não, mas você vai conseguir. Eu perdi a outra asa, eu estou com muitos problemas. Ele fala, não, mas vai dar tudo certo. Eu perdi a cauda e o motor do avião. E ele fala, não, mas vai dar tudo certo. E aí de repente ele pousa e realmente ele tá só uma caixa, que não tem mais nada no avião dele. Então tem coisas que são divertidas, mas de modo geral, o enredo do filme não é interessante. Eu lembrava dele como sendo muito mais engraçado e eu fiquei muito triste em como ele sofre para fazer diálogos um pouco mais desenvolvidos, assim, como ele realmente vive de pequenos momentos, sabe? Tem um momento que a gente nem mencionou, mas que eu acho, por exemplo, que é um bom exemplo de coisa que é engraçada, que é quando o Topper Gang começa a falar que ele amava muito o pai dele, que ele é muito parecido com o pai dele, que ele tem os olhos do pai dele, todo mundo fala isso. E aí ele tira do bolso e ele carrega os dois olhos do pai dele como uma lembrança, sempre por perto, entendeu? Então ele tem esses bons momentos, mas de modo geral isso também tá cheio de momentos que são tão ruins quanto. Mas aí que tá, eu acho que a paródia, no final das contas, é muito sobre isso, sabe? Eles vão ter várias piadas, algumas vão encaixar pra você, outras nem tanto. Então, por exemplo, o enredo desse filme aqui, comparado ao enredo de um super-herói, o filme, ele é praticamente muito parecido, sabe? Não tem muito, é uma jornada básica do herói e tal, só que, na minha opinião, pra mim, as piadas de super-herói encaixam melhor. Talvez tenha referências mais da minha geração, entendeu? Já pra você, que cresceu na geração de Top Gun e tal, o filme original, que tá sendo parodiado aqui por Top Gang, você associa mais aquelas piadas. Então é muito disso, tá ligado? E como eu vou saber se o bebê é meu? Porque ele sabe fazer isso. No final do filme ele vira um herói, só que ele vê a Ramada abraçando o Iceman genérico daqui. E daí ele fica triste, volta pra tribo dele, acha que foi abandonado pelo seu grande amor. Só que quando ele chega lá, a moça está lá. E virou uma índia, né? Um pouco errada essa piada, talvez, né? Tá lá com roupas indígenas e eles se amam um monte. Top Gang, Ases Muito Loucos, custou 26 milhões e faturou 181. Então fez um dinheiro bacana e tal, e foi bem avaliado nas críticas, assim, não foi detestado, porque tipo assim, paródia geralmente não é uma coisa muito bem vista pela crítica. Só que esse filme aqui tem bons elogios e tem muita gente, inclusive, como eu aqui, que fala que a sequência, que foi lançada em 1993, é melhor do que o primeiro filme. Eu não sei se eu posso afirmar isso com 100% certeza, porque eu não vi de novo o segundo filme, mas na minha memória é. O negócio é perigoso demais. Eu acho que sim, na minha memória é. Provavelmente eu vou descobrir uma hora, mas pra mim esse filme aqui ele encaixa perfeitamente na categoria filmes que existem, assim como o super-herói o filme. Pra mim eles estão assim, ó, exatamente no mesmo nível, com os mesmos problemas. Eu nem acho que seja uma questão de geração, porque eu acho que quando a paródia funciona, ela funciona de modo geral com outras coisas que tu nem precisa saber exatamente do que eles estão falando. Pra mim esse filme aqui erra quando ele começa a parodiar Superman, quando ele vai pra Rock Balboa, quando ele faz não sei o que, pra mim não tem nada a ver, sabe? E eu acho mesmo que a qualidade dessas cenas é muito questionável, a qualidade do roteiro, tem vários momentos que eu acho que o filme não consegue. Eu acho que ele consegue fazer pequenas sacadinhas que são muito boas, mas diferente de Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, que na minha memória é mais divertido, este filme aqui se limita a piadas de bate-pronto. Então ele tem que ser assim, papum, funcionou. Pra mim a única piada prolongada que funciona do filme inteiro é a piada do presunto antes dele decolar. Essa daí pra mim, inclusive eu acho que é a melhor cena do filme, é ele indo decolar e falando todas as coisas que ele sabe e vai contar pra mulher depois que ele pousar. É grande, querida, muito grande. Ela vai até a Casa Branca. Não quer que eu guarde pra você? Eu estou num jato. O que pode ser mais seguro? Mas, de modo geral, é um filme bem pior do que eu lembrava. Oh, eu lembrava de me divertir tanto com isso aqui. E eu fui assistir o filme e eu fiquei tipo... Mas ele tem uma qualidade inegável, tá? Esse filme aqui tem 1h20. Então ele sabe que ele não tinha o que fazer. Então ele botou aquela música de Only You pra ocupar tempo, entendeu? Ele tem umas duas músicas ali que é realmente pra preencher o tempo. Bom, no final das contas, Top Gang é uma paródia. Você pode gostar de paródia ou não, pode ser seu tipo de humor ou não. Esse filme aqui, como a gente falou, não envelheceu tão bem pra gente, então revê-lo não foi tão legal
legal assim quanto a gente pensava que seria. Até indico que você que tá falando nos comentários, você não sabe de nada, esse filme é incrível. Reassista, talvez você também mude sua ideia. Eu acho que é muito válido reassistir esse filme, porque talvez você tenha essa mesma percepção que a gente, entendeu? Foi difícil, foi difícil. Mas é inegável que esse filme existe, né? É inegável que ele existe, não é top, apesar de ter no título, mas ele também não é um lixo. Então, filmes que existem, né? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Você é um fã de Top Gun? Você acha que isso aqui é um grande filme? Você acha que Pee-wee fez uma injustiça com essa grande obra? Olha, se você pensa isso, deixa o seu comentário, mas vai aqui na descrição e ouve um PeeWeeCast recente que foi gravado sobre momentos em que a nossa memória nos enganou. A gente gravou um podcast mais de 1 hora com vários exemplos e um dos filmes citados é justamente Top Gun, Ases Muito Loucos, que dá início a uma grande discussão onde algumas pessoas defendem com unhas e dentes e outras não. Você tem que ouvir isso. Será que tá bom? Ou será que esse podcast daqui a pouco envelhece mal? Não, esse podcast nunca vai envelhecer. Ele vai ser deletado.